Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta à terceira e última hora do Revista Justiça. Hoje é quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 e bem-vindo também a você que nos acompanha agora pelo YouTube com imagens ao vivo da Rádio Justiça. Você entra lá no YouTube da Rádio Justiça, entra lá e você vai poder nos acompanhar a partir desse momento para mais um debate muito importante que chega para você em 104,7. Vamos lá então, a sua participação é bem-vinda pelo WhatsApp 61999758140. 10 horas e 8 minutos. Revista Justiça. Debate. E recentemente foram sancionadas pelo presidente da República as leis orgânicas das polícias civil e militar e bombeiros militares. Vamos saber o que cada lei traz de direitos e deveres dos agentes de segurança e se essas novas leis também acabam protegendo mais o cidadão. Estamos recebendo aqui o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, Dr. Rodolfo Queiroz Laterza. Seja bem-vindo, Dr. Rodolfo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Também está conosco o diretor legislativo da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, FENEME, o Coronel Elias Miller da Silva. Coronel, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Eu agradeço a este convite, essa participação desse importante instrumento de comunicação e informação para a sociedade. E também está conosco a advogada, criminalista e professora universitária Hanna Gomes. Doutora Hanna, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos demais convidados. Coronel Elias, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é uma lei orgânica das polícias, né? Tem um histórico, anos esperando isso ser aprovado. Conta para o nosso ouvinte que não é uma lei nova, não é um projeto novo. Quando surgiu esse projeto? Sérgio, é importante essa tua pergunta para que o cidadão lá na ponta compreenda que determinadas instituições no país, tendo em vista que o Brasil é uma federação, elas têm que ter uma legislação nacional, quer seja no campo educacional, quer seja na área de saúde e na área da segurança pública. É assim com as polícias civis e as polícias militares e bombeiros militares, que são instituições que, embora do Estado, mas que têm uma repercussão nacional, porque elas têm que estar integradas e no mesmo padrão na defesa da própria federação. Por isso que no Pacto Federativo, as polícias militares têm a sua previsão no artigo 22, inciso 21, e as polícias civis no 2416. Ou seja, que é justamente que é importante que a União faça as normas gerais para que esse mesmo padrão de organização, efetivo, equipamentos utilizados, chamado material bélico, atribuições e participação social estejam permeados em todo o país e não fiquemos, como se o Brasil fosse uma confederação, cada estado sendo um país fazendo a sua polícia do jeito que quer. Isso é ruim para a sociedade, porque as polícias, elas prestam um serviço essencial. E, Sérgio, com o devido respeito, todas as atividades são importantíssimas, mas a educação, que é a base de tudo, sem educação nenhum país evolui, mas eu só posso ter uma educação de qualidade se eu tenho segurança pública. Eu só posso ter saúde se eu tenho segurança pública. Então, a segurança pública e as duas polícias que atendem o cidadão na ponta tem que ter uma lei nacional dizendo como é que se organiza, quais são os quadros, quais são os direitos, quais são os deveres e a participação da sociedade em toda essa atividade. Já há quanto tempo o senhor trabalha nesta lei? Ou seja, nas polícias militares, desde a Constituinte, há mais de 34 anos que nós estamos trabalhando nessas leis. E especificamente a lei orgânica da PM, começamos o trabalho no Ministério da Justiça no ano de 2000. Então, se nós verificarmos, nós estamos há mais de 23 anos para que essa lei, tramitando no Congresso desde 2001, ela tivesse a sua aprovação e sanção. É um longo tempo para um país democrático. E para a Polícia Civil, doutor Rodolfo, como foi também essa história dessa lei? Qual a importância dela? É a mesma coisa, organizar, padronizar? Tal como a exposição preliminar brilhante do Coronel Miller, a quem aqui cumprimento como grande irmão e amigo, eu gostaria de destacar que a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, Bombeiros Militares e Polícias Civis, ela não é, digamos, discricionalidade governamental. Ela é uma definição do poder constituinte originário, que assim estabeleceu na Assembleia Nacional Constituinte de 87, que justamente para a federação tem um conjunto de normas gerais sobre
direitos, garantias, deveres, organizações e mobilização das polícias civis, das polícias militares e dos bombeiros militares, houvesse um conjunto de normas gerais que criassem parâmetros para os estados, sem esgotar suas competências suplementares, pudessem se nortear. Ou seja, os estados mantêm as suas competências legiferantes suplementares para obedecer justamente suas realidades locais, porém convergindo com as normas gerais. Só que essa lacuna legislativa foi extremamente maléfica para a sociedade. Primeiro porque os governos estaduais, com essas lacunas, e diferentes, outros setores externos às próprias polícias, instrumentalizavam tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar para gerarem conflitos entre si. Isso foi muito danoso. Outro ponto a destacar, as lacunas legislativas acabavam sendo supridas por interpretações casuísticas, cada qual nos tribunais de justiça de seus respectivos estados, diante de determinados pontos polêmicos. Então essas legislações elas vêm para ser um ponto inicial de definição da pacificação das polícias no Brasil. Então não é só um aspecto jurídico, organizacional. Tem também, para a sociedade, aquilo que nós tanto almejamos, a pacificação entre as duas instituições que são definidoras para a provisão da segurança pública como um direito elementar para o cidadão, como um direito fundamental ao cidadão. A Polícia Civil ela teve 4 versões de projetos de lei orgânica tramitando no Congresso. E, por uma razão de facilidade regimental, foi verificado a melhor viabilidade. Até o Coronel Miller, na época, nos ajudou com essa recomendação, resgatar o PL 1949, 2007, caminhado, na época do governo Lula, pelo então ministro da Justiça, Tasso Genro, que até teve essa iniciativa salutar na época. E essa Constituição ela foi feita de uma forma muito convergente com a FENEM, para que os dois textos caminhassem de forma pacificada. Recebemos até comentários, horas jocosos, horas perplexos, dessa aliança em nível nacional. Só que é triste aqueles que exploraram por tanto tempo o conflito corporativo e ideológico entre as instituições que, na prática, ambas chamam-se de co-irmãs. Então, eu gostaria de destacar que são avanços para o país, são leis que irão delimitar as atribuições legais e infraconstitucionais de cada corporação e pode ter certeza que, uma vez implementado de forma escorreita, e lutaremos para isso, será um ganho estrutural para a segurança pública do Brasil. Professora Hanna Gomes, já preparou aí esta matéria, Leis Orgânicas das Polícias, para o seu curso de Direito? Já preparei o estudo, Sérgio, mas para uma aulinha complementar, porque essa disciplina não está na minha grade, Seria legislação penal extravagante, mas certamente poderia contribuir com o professor que vai lecionar essa matéria semestre que vem. Essa demora, que os doutores trouxeram para a gente, ela certamente não contribuiu, precisávamos de uma regulamentação geral, a unificação dessas regras, dessas diretrizes básicas, isso já existe em quase todos os países democratizados, e essa demora, ela não ajudou em nada, ao contrário, ela contribuiu para essa, eu diria pseudo, mas que de fato existia, uma inimizade entre as polícias que em nada favorecia a sociedade. Um tentando ali suprir uma falha pontual do outro e se imiscuindo nas competências e nas atribuições do outro, porque não tinha uma regulamentação específica. E essa lei orgânica, ela vem de fato para unificar essas normas e diretrizes que os estados, então, por competência constitucional, terão que legislar sobre elas dentro dentro das suas particularidades, mas que era muito necessário. É preciso dizer que a segurança pública, ela é sim essencial ao Estado Democrático de Direito, ela é uma atividade de Estado, jamais poderá se cogitar uma privatização de segurança pública. Já foi cogitado isso? Algumas políticas, algumas vertentes políticas que valorizam a privatização já mencionaram. Acho que não deu-se nem ouvido, Acho que é uma possibilidade que não se vislumbra aqui no nosso país. E assim a gente tem o fortalecimento das polícias,
Vim aqui como advogada para fazer certas críticas, Claro. os senhores vão me perdoar os contrapontos, mas não atendeu no ponto da escuta da sociedade. Infelizmente, a sociedade civil, a advocacia, não foi ouvida. Nós queríamos uma audiência pública que fosse, né, colocado ali os contrapontos da polícia, da sociedade civil, de outras organizações, mas, de fato, a lei orgânica ela é muito importante. É preciso destacar, Sérgio, que, por exemplo, os atores públicos que atuam após a atividade policial têm suas leis orgânicas, como, por exemplo, a própria OAB, o Ministério Público, o Judiciário, a própria Defensoria Pública, mas a atividade mais importante que dá material, que instrui todas essas outras atividades, não tinha, que são as polícias. Então, certamente, vem para contribuir para o sistema de segurança pública, para o sistema do Judiciário, para a atividade do Ministério Público e também para a advocacia. Eu acredito que não é um texto perfeito para nenhum dos lados. Acredito que ambos, os 4 pontos, por exemplo, a sociedade civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros têm suas próprias críticas, mas que é um grande passo que nós precisávamos desde a democratização, desde 1988. Doutor Elias Miller, algum contraponto aqui sobre a participação da sociedade? Eu parabenizo, né, a fala do doutor Rodolfo, né, grande parceiro nosso, a doutora Hanna, que nós estamos conhecendo aqui, ou seja, acadêmica, né, como também nós somos, né? Então a gente fica, assim, vendo que os pensamentos convergem na importância e na necessidade. E nessa preocupação, doutora, muitas vezes as pessoas, eu como trabalho no processo legislativo há muito tempo, há quase 30 anos, às vezes as pessoas não conhecem. Eu, quando na faculdade, o processo que eu ministrava aula, eu criei, sabe, o chamado quê? Parlamento acadêmico. E que eu trazia os alunos para o Congresso Nacional para que eles vissem o nascedouro da lei e passassem a participar. Então, nós temos no Congresso Nacional as comissões de legislação participativa. E nós temos as audiências públicas. Essas 2 leis da PM, da Polícia Civil e do Bombeiro, ela, ao longo desses 23 anos da Polícia Civil, ao longo de 200 anos, 200 anos que a Polícia Civil não tem uma lei. A PM tinha o Decreto-Lei 667, de 69, na época do regime militar. Então, ou seja, o que nós procuramos fazer? Nós tivemos 3 comissões especiais desde 2000 que foram instaladas no Congresso Nacional e que fizeram audiência pública e a sociedade pôde, né, participar, que às vezes não chega em todos os pontos. E, ao mesmo tempo, a lei orgânica da PM e da Polícia Civil, nós fizemos audiência pública no Brasil inteiro, na época da pandemia, 2 anos. E nós fizemos debate virtual. E, finalizando, nós sentamos com aquelas entidades que diretamente têm interface na segurança pública, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com o Instituto Sou da Paz. A Carolina, a Bia Greff, né, que são acadêmicas que atuam no Congresso, nós fizemos reuniões 3 dias, cada dia de 4, 5 horas, e dissecando todo o texto. Então, nós temos vários textos de participação social que estão dentro da lei. E, às vezes, isso não chega, doutora Hanna, lá na ponta da linha. Eu fiz um debate, né, com a Carol, né, do Sou da Paz, no Senado, logo após a aprovação da lei. Aí, quando a âncora me fez uma pergunta, eu falei, olha, eu vou passar a resposta para a Carol, porque esse texto é dela, é do Sou da Paz. E que demonstra que houve, ou seja, nós sabemos que não foi suficiente, mas nós precisávamos, como a doutora Hanna falou, precisávamos ter a casa edificada. Agora nós vamos fazer mais um quarto, nós vamos mudar, quer dizer, eu precisava da construção para atender a sociedade. É a base, né? A base, agora vamos aperfeiçoar. Doutor Rodolfo. Não, corroboro a fala do Coronel Miller. A doutora Hanna trouxe ponderações muito importantes e que, em linhas gerais, convergem conosco. Eu gostaria de destacar que a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil ela foi escrutinada e debatida em audiência pública em Alagoas, no estado de São Paulo, em vários estados. Eu mesmo fiz inúmeras palestras sobre a proposição projeto de lei. Levamos, na época, meados de 2021, para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a nossa minuta inteira. Vão aí, façam análise. Diversos pontos que eles trouxeram, nós incorporamos no texto. E que foram, inclusive, até por orientação técnica, diante das articulações, né, com a liderança do governo, foram retirados. Por exemplo, a ouvidoria da polícia. Não foi ideia da FENEM e da DEPOL do Brasil, veio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E foi vetado na Lei Orgânica da PM e suprimido do nosso texto como condição de aprovação. Então, ou seja, não foi ideias apenas corporativas que ali estão, muito pelo contrário. Outro ponto para destacar que eu queria afirmar. Certos estigmas que tiveram ambas as leis.
Olha só, vou aqui fazer uma defesa da lei orgânica da Polícia Militar. A Polícia Militar é regida por um decreto-lei. Olha, essa espécie normativa antiquada. Um decreto-lei posterior ao ato institucional número 5. E mantido até recentemente. Exatamente. Aí, quando se busca a sociedade civil, através do Congresso Nacional, adequar, regulamentar, vincular as polícias militares, os bombeiros militares ao Estado Democrático de Direito pós-Constituição de 88, tem-se um massacre com base em estereótipos. Mesma coisa sofremos no âmbito das polícias civis. Aí pergunta-se, essas representações sociais negativas, o que são as representações sociais? São julgamentos, muitas vezes, que a pessoa faz com base no senso comum. E o senso comum não necessariamente ele traduz um conhecimento empírico, um conhecimento factual. Ele traduz aquelas heurísticas, aqueles vieses que o indivíduo, a pessoa carrega ao longo da vida. Da mesma forma que discutir direitos humanos numa lei orgânica da PM ou na lei orgânica da Polícia Civil, no passado seria impensável. Qual é o primeiro inciso dos princípios institucionais da lei orgânica da PM, dos bombeiros e das polícias civis? O primeiro princípio institucional é o respeito aos direitos e garantias fundamentais. E um princípio é o elemento nuclear de uma norma, na qual baliza toda a interpretação dela. Ou seja, nós somos fundamentalmente norteados pelos respeitos e direitos e garantias fundamentais. A Polícia Civil no âmbito da investigação criminal, a Polícia Militar no âmbito da apuração criminal militar, da preservação da ordem pública e do policiamento extensivo. Então, assim, o que nos choca é que certos segmentos sequer leram. E a gente fica muito feliz da doutora Hanna trazer componentes técnicos favoráveis e outros, segmentos para justamente a academia nos ajudar até a aperfeiçoar, a trazer interpretações conforme a Constituição no texto, porque nenhuma legislação é perfeita, por mais que se tente, muitas vezes escapa ao controle da técnica, né, doutora? Então, é um ponto que eu gostaria de destacar. Doutora Hanna, só para complementar essa rodada aqui. Não, acredito que o texto, Sérgio, ele, como eu disse, vai ter críticas das 4 partes, né? A sociedade que recebe essa legislação, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Eu acho que tentaram implementar adequações e demandas que todas essas categorias tiveram ao longo dos anos. Mas nem tudo foi incorporado, nem tudo conseguiu se colocar. Então, vão ter críticas de cada uma das partes. E como o doutor disse, a gente vai sempre precisar aprimorar. No Brasil, a lei ela não nasce perfeita, né? Acho que em nenhum lugar. E com o passar do tempo é que a gente vai adequando um ou outro artigo, vai se revogando vai se atualizando. Mas o passo de nascer... Perdão. O passo de ter nascido essa legislação é um grande passo. Ele demorou, foi uma gestação longa, né, que precisou de uma aceleração agora em 2022, sendo aprovada pela Câmara, e 2023 sendo aprovada pelo Senado e passado para sanção do Presidente da República, vê-se que houve uma aceleração, mas o texto já estava sendo construído desde 88, né, desde muito, e apresentado em 2001. Então, apesar de ainda haver uma construção, um aprimoramento que vai ser necessário, o próprio nascimento dessa legislação, ela aprimora todo o sistema de segurança pública. Coronel, gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, que está acompanhando esse debate, mas e o cidadão? O que ele é favorecido com uma lei orgânica? E depois eu gostaria de falar também sobre os próprios profissionais, os agentes de segurança, como eles são também beneficiados com essa lei. Sérgio, dentro dessa linha, e o que foi colocado aqui, observe bem, uma das formas do cidadão participar é a ouvidoria. Mas você vê, às vezes o debate ideológico, como o doutor Rodolfo colocou, o debate ideológico ele foge à razão e à lei. Nós temos a lei federal, que é a 13460, uma lei federal de 2017, que obriga que todo órgão e entidade pública, federal, estadual e municipal distrital tenha uma ouvidoria com o direito de participação do cidadão na defesa, ou seja, do seu direito junto ao órgão público. Sim, isso ele já está garantido, né? A ouvidoria, ela ficou, afinal, atrelada a quem? Ao comandante ou ao secretário de Segurança Pública, ao governador? Como é que ficou isso? Então, aí que está o equívoco ideológico. A lei federal diz que a ouvidoria, criada em qualquer órgão público, ela tem que estar diretamente ligada ao dirigente máximo do órgão.
Isso é lei federal. É assim na área federal. Se você vai em determinado órgão público aqui, você vai ter uma ouvidoria e vinculada direto ao dirigente máximo do órgão. E nós seguimos a lei federal para colocar na lei orgânica da Polícia Civil e da PM, para que a sociedade tenha um canal de comunicação para reclamações, elogio e fiscalizar o serviço público. Mas por questão ideológica, não pode estar vinculado. Bom, então tem que revogar a lei federal que trata sobre ouvidoria. E como é que ficou, então? Então, na lei da PM foi vetada e na lei da Polícia Civil foi tirada. Isso é um absurdo. Absurdo, porque tem a lei federal obrigando. Tá? Então, nesse aspecto vem a tua pergunta. O primeiro canal de participação é a ouvidoria. O segundo canal, como bem colocou o doutor Rodolfo, você tem os princípios de entender da publicidade, que é o chamado accountability, em que o cidadão acompanha toda a prestação daquele serviço público. Então, dentro dos princípios, nós temos a publicidade, a integração com a comunidade. Você tem as diretrizes, que é a operacionalização desses princípios. E nas leis foi colocado o quê? Por exemplo, na lei da PM e bombeiro, o comandante-geral, ao assumir o comando da corporação, ele tem que apresentar um plano. E nesse plano, ele presta conta para a sociedade. Redução de letalidade. Redução da letalidade não só, né, no confronto com aqueles que estão violando a lei, mas também da letalidade dos próprios policiais. Ele tem que dizer o que ele fez com os recursos que vai fazer. Então, nunca tivemos isso. Ele vai ter, em 90 dias, tem que apresentar um plano. Então, como a lei já está em vigor, os comandantes atuais já têm que apresentar um plano para a sociedade. Como o doutor Rodolfo colocou, nós trabalhamos na lei do SUSP, e na lei do SUSP tem a participação dos conselhos comunitários. E as nossas leis estão trazendo o quê? Que nós temos que mandar representação a esses conselhos, para poder prestar conta para a sociedade. Então, com isso, a sociedade ela vai ter participação no planejamento, na fiscalização e, acima de tudo, Sérgio, uma instituição policial militar, policial civil bombeiro bem organizada, a sociedade vai ter sabendo, olha, o que a Polícia Civil faz, o que a PM faz, para quem que eu vou pedir o quê, para quem que eu vou cobrar o quê. Então, nós vamos ter o quê? Um serviço organizado para prestar um serviço para a sociedade. E para o policial civil, se o Rodolfo assim me permite, né? Militar e bombeiro. Eu não posso ter, e aí nós como professores, como acadêmicos, para os meus alunos, e eu também prestei muito tempo, dei aula em cursinho, ministrei aula em cursinho, eu via o candidato que vinha para determinado cargo, qual era o tipo de cargo? Eu já peguei cargo que só vinha alunos com mestrado e doutorado. Então, se eu tenho uma corporação com uma carreira digna, com uma remuneração digna, com aceitação popular, que ele tem orgulho de ser policial civil, policial militar, bombeiro militar, nós vamos ter esse indivíduo prestando serviço com excelente qualidade para a sociedade. Então, a valorização do material humano, que é o mais importante, nós tivemos essa preocupação, doutora, junto com o doutor Rodolfo, porque, como o doutor Rodolfo colocou, Sérgio, e você acompanha isso, nós fizemos reuniões o tempo todo em ADEPOL, e sentamos a 4 mãos para cotejar as leis. Exato. E escrevermos as leis. Então, e o doutor Rodolfo faz parte disso, porque nós tínhamos primeiro que vencer a resistência interna. Aquela eterna luta entre agente e delegado, praça e oficiais. E essa lei, ela foi feita a 4 mãos porque a DEPOL e Cobrapol, delegados e agentes. FENEM, oficiais e praças, a NASPRA, com o sargento Leonel Lucas. Então, esse texto, nas instituições, foi escrito a 4 mãos com a NERB do sargento Lucas. Doutor Rodolfo, e para a população, o que o senhor pode destacar? Porque a população fica até meio assim, o que a Polícia Civil pode fazer, o que a Polícia Militar pode fazer, o que os bombeiros militares podem fazer? O coronel Dr. Miller foi perspicaz no que ele falou em relação ao cidadão poder cobrar serviços e qualidades especificadas na lei. Vou citar um exemplo. Os princípios institucionais, que são aquilo que norteiam a interpretação e o nível de aplicação e executoriedade de uma organização, de uma instituição. Princípios institucionais para as polícias civis: mediação e participação comunitária dos conflitos, ênfase na repressão qualificada aos crimes hediondos, lavageiro, a violência doméstica e familiar, a cooperação, o princípio da cooperação com os outros órgãos no âmbito das suas atribuições legais e institucionais. Ou seja, a gente começa a criar uma doutrina de cooperação efetiva entre os órgãos, que aí não depende do nível de pessoalidade entre os gestores. O princípio da transição da gestão da administração da Polícia Civil. Porque nós temos um grave problema nesse país, a descontinuidade de gestões. Aí agora é obrigado a ter uma transição
de um delegado geral para o outro. Explica isso melhor para o nosso ouvinte entender. O que acontece na prática? O que acontece na prática? Uma nomeação política dos governadores, tirou-se, né, qualquer autonomia nesse aspecto por estigma ideológico, tanto na PM quanto na Polícia Civil, mas tudo bem. O delegado-geral ou o comandante-geral da PM é nomeado e ele simplesmente é exonerado no dia seguinte e não faz nenhuma transição de gestão. Isso antes da lei orgânica. Aí quem vai começar até conhecer a organização, conhecer a estrutura, a doutrina, o efetivo que tem ou que não tem, a distribuição do efetivo, ele gasta 6 meses só para fazer um diagnóstico. 6 meses só para fazer um diagnóstico. Agora não, terá uma transição. Mas, como o Coronel Miller falou, isso é uma redação nossa, conjunta. Os comandantes das instituições, da Polícia Civil, o delegado-geral e o comandante da PM e dos bombeiros, terão 30 dias após sua nomeação apresentar um planejamento estratégico de gestão com 5 métricas objetivas, como criação e extinção de unidades, de acordo com índices analíticos de criminalidade, demografia, extensão territorial, ou seja, de acordo com o que a criminologia moderna fala, capacitação continuada de efetivo, etc. E isso vai trazer transparência para a sociedade. Para todos nós aqui podemos cobrar deste delegado-geral, deste comandante da PM, o cumprimento desse planejamento estratégico. Porque é um absurdo um órgão policial não ter isso. Isso não foi inventar roda. As democracias têm isso. Isso é accountability, responsabilização objetiva do dirigente, e civilian oversight, ou seja, é a vigilância civil sobre os atos dos dirigentes. Então, isso é trazer a sociedade para o bojo, para poder exigir o cumprimento daquele planejamento, estratégia de gestão. Outro ponto, né, que eu gostaria aqui de destacar, a autonomia da corregedoria. Ou seja, as corregedorias passam a ter sua autonomia, mas não apenas para punir, mas também para apresentar correições, prevenções, orientações ao policial. Porque é outro viés ideológico impreciso que se tem, que corregedoria é só para promover repressão qualificada. Não, ela tem que ter uma atividade preventiva em relação a determinadas transgressões. Outro ponto que eu gostaria de destacar, a previsão no âmbito da Lei Orgânica da Polícia Civil de uma arquitetura de unidades de inteligência. Que nós pegamos o que havia de melhor no âmbito do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, pegamos até ideias com nossos irmãos da DINT, da Polícia Militar, pegamos a arquitetura da Direção de Inteligência que o FBI usa, que algumas polícias, né, no mundo todo fizemos, e que os estados terão que finalmente agora atender as unidades de inteligência. Todo mundo cobra, né? A polícia tem que trabalhar com inteligência, mas agora tem a definição clara que é inteligência. Produção de conhecimento qualificado que dê suporte decisório para planejamentos da instituição de acordo com a sua atividade fim. Ou seja, inteligência não é interceptação telefônica. Inteligência não é vasculhar a vida pessoal, é outra estereótipo cultural que nós temos no Brasil. Aí agora o cidadão sabe o que é inteligência, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Só concluindo aqui, uma escola superior da Polícia Civil para recrutamento, seleção e capacitação das integrantes das nossas instituições, dos cargos das nossas instituições. Isso no âmbito da Polícia Civil vai ser revolucionário. Porque nós podemos trazer academia para nós, porque nós poderemos para a Escola Superior da Polícia Civil, doutora Hanna, de acordo com normas específicas do Ministério da Educação, lançar cursos de mestrado e doutorado, trazendo academia para a nossa realidade e, consequentemente, permitindo sinergia, produção de conhecimento qualificado. E fora direitos e garantias policiais civis, que aqui, me desculpe fazer já uma antecipação, dos 37 vetos que nós tivemos na Lei Orgânica da Polícia Civil, 18 eram de direitos dos policiais civis, o que muito nos entristeceu. Doutora Hanna, está aí com a caneta comendo solta aqui no papel, o que foi? Não, Sérgio, eu vejo essa autonomia com alguma cautela. Veja, essa autonomia, por exemplo, das corregedorias e das ouvidorias, me traz essa preocupação, e estudando quem é de fora da polícia, né, a sociedade civil, alguns outros profissionais que comentam sobre a legislação, traz essa preocupação de trazer para dentro apenas esse controle da atividade. Né? Assim, a gente já tem um Ministério Público abarrotado, em algumas parcelas, até mesmo omisso, com relação ao controle da atividade policial, que lhe é atribuição constitucional. E trazer essa tamanha autonomia, que eu acho importante sim, mas que poderia haver
participação de outros órgãos e de outras, como um quinto, não sei, uma participação, uma composição mais dinâmica, para ter justamente outro olhar. E trazer essa autonomia e esse controle interno para dentro da corporação, sem qualquer outra participação externa, traz uma preocupação com relação e aí me permitam, a transparência, o próprio controle, né, a própria accountability que os senhores trouxeram para a gente, a própria prestação de contas, a prestação de informações para a sociedade, o que pode... Não, eu não acredito nisso, mas é o que pode, algumas ONGs, por exemplo, trazem essa temática, o que pode trazer um prejuízo em estatísticas, por exemplo, prejudicando a própria formalização de outras políticas públicas, de outras organizações dentro das corporações. Então, por exemplo, dentro das corregedorias e das ouvidorias, fazer com que esse controle e essa atuação seja simplesmente e unicamente interna, sem a participação de outros componentes, tipo o Ministério Público, o próprio Judiciário, Sim. prejudica essa transparência e essa fiscalização. Eu acho que nenhum dos órgãos, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, sejam as polícias, pode ser fiscalizado, processado e punido por ele mesmo. Eu acho que deve haver... bom, né, eu Dr. acho que Miller? deve haver a composição para que haja o contraponto. Pessoas que pensam diferentes pensam melhor, né? Mentes que pensam, que trazem outra visão, traz um progresso. Então, com relação, por exemplo, à corregedoria e à ouvidoria, eu penso que esse controle de ouvir, receber, instruir, que é a investigação, processar e aplicar a punição apenas internamente, sem qualquer componente externo, traz um prejuízo. Doutor Miller. Me corrijam os doutores, complementem Ana, o entendimento. Eu concordo plenamente com a senhora. Nós já fizemos uma proposta, o doutor Rodolfo também é aliado nesse sentido, de nós termos o Conselho Nacional de Polícia. Como tem o Ministério Público e o Judiciário. Mas com o devido respeito, diferente dos dois. Sim. Porque nos dois a maioria são de promotores e juízes. Eu quero a maioria da sociedade. Eu quero o Conselho Nacional de Polícia, com participação policial, mas com a maioria composta pela sociedade. Porque dessa maneira, nós teremos o chamado controle externo. Se eu fizer um controle chamado externo, com 15 membros, mas 11 são policiais, é controle interno disfarçado de externo. Sim. Então, um Conselho Nacional de Polícia, composto pela sociedade, pelos integrantes das instituições, pelo Ministério Público, Poder Judiciário, e descentralizado. O nosso sonho é um controle descentralizado em cada estado, ou seja, uma representação desse controle, e lá ele pode avocar uma apuração. Ele pode, mas na linha que o doutor Rodolfo colocou. Nós temos que ter um controle que ele tenha esse caráter preventivo. À medida que ele age de forma repressiva, ele dá publicidade, e isso serve para orientar, e ao mesmo tempo, esse é o grande caráter preventivo. Porque não adianta, e é óbvio que a repressão tem que ser eficaz e em tempo, mas se ela servir para o aspecto educacional e mudança cultural e de conduta, então nesse aspecto nós estamos alinhados, se a senhora nos ajudar. E na linha que colocou o Sérgio também, nos Estados Unidos, os grandes especialistas de defesa não são os militares, e de segurança pública. E na linha que o próprio Rodolfo colocou, nós queremos uma academia nacional e que civis se habilitem, porque de fato, às vezes a gente, só no nosso viés, quer seja como advogado, quer seja como policial, às vezes a gente fica com viés um pouco corporativista. Então nós temos que ter a academia participando e sendo especialista mesmo. Nós temos muitas vezes algumas pessoas que se dizem especialistas e não são. Nós queremos especialista mesmo, aquele que conheça a realidade, porque uma vez lá em São José do Rio Preto, Sérgio, foi feito um treinamento para os juízes e promotores numa pista de tiro e com reféns. Todos os juízes e promotores, depois de se habilitarem, mataram o refém ou o repórter no treinamento. Aí eles viram, e sabendo que é brincadeira, aspas, né? Que é um treinamento, mas sirene ligada, olha o refém, olha não sei o que lá, o promotor executou a testemunha. Aí eles falaram assim, olha, os senhores sabem que isso aqui é treinamento. Agora imagina um policial, que o tiro passa e que ele sabe que a vida dele, ou a vida de quem está ali, aí querem do indivíduo aquele maior equilíbrio do mundo. É fácil a gente aqui, ó, no estúdio, a gente fazer um julgamento. Sim. Mas quem está lá na ponta... Então, nós queremos uma sociedade que participe e as várias interfaces, sociólogos, filósofos, é importante.
Porque são as várias vértices de um prisma que vão dar uma compreensão e uma... ou seja, um prisma. Doutor Adolfo, encerrando esse ponto, gostaria de partir por um outro ponto que o senhor trouxe aqui sobre os próprios agentes, né? Tivemos vários vetos, o senhor citou aqui que são prejudiciais ao próprio agente policial, mas o que ficou de aprovado e que traz também um conforto para que esse agente público, esse agente de segurança pública possa atuar com mais dignidade? Primeiramente, felizmente não foi vetado os dispositivos que asseguram certos direitos aos nossos policiais civis aposentados, como o porte de arma, o livre porte de arma em todo o território nacional. Porque o policial civil que prestou 30 anos de serviço combatendo facções criminosas, ele, uma vez aposentado, ele não perde a sua condição. E ele ainda, inclusive, ele se mantém como testemunho de acusação contra criminosos de alta periculosidade. E já teve casos de nós termos situações de policiais aposentados assassinados, mortos. Ou pior, como já aconteceu comigo, eu tenho que ajudar a fazer mudança de policial civil aposentado, porque traficantes assim o reconheceram na comunidade. E um cabo da Polícia Militar foi impedir o incêndio na casa dele, que eram colegas, e foi assassinado. Isso foi um homicídio que eu guardo no meu currículo com muito orgulho de ter permitido a elucidação. E que a sociedade pouco sabe de casos do que passa por um policial aposentado na sua realidade. Então, muito importante esse dispositivo. Outro ponto que eu gostaria de destacar, a pensão. A pensão do policial civil, em caso de morte, não é somente em razão do serviço ou em decorrência do serviço. É também por doença ocupacional e moléstia grave, de modo que o seu dependente irá receber o último salário da ativa. Isso era uma das piores lacunas deixadas pela Emenda Constitucional 103, a intitulada Reforma da Previdência. O policial que morra com uma neoplasia contraída no ambiente de trabalho, a pensionista até então ganharia 50% da remuneração. E ainda tendo dificuldade de receber, porque os institutos de previdência demoram para aplicar esse estipêndio. Quantas vezes, nas nossas associações, Coronel Miller pode testemunhar, nós temos que fazer cotização para ajudar os cônjuges desses policiais que morrem de, por exemplo, infarto agudo no miocárdio, no meio de uma unidade policial, num ambiente altamente estressante. Só lembrando que a expectativa de vida média de um policial civil e militar no Brasil, isso estudo de acordo com a análise de 1.216 certidões de óbitos, é em torno de 58 anos. E, dependendo de determinada categoria, é 64 anos. É difícil ver um policial civil ou militar ultrapassando de 70 anos de idade. No Brasil afora. É muito difícil. Ou se ultrapassa, me desculpe, está incapacitado. Está completamente decrépito, combalido fisicamente. Então, a sociedade ela precisa também entender essa realidade. E só aqui fazendo uma análise que a doutora falou sobre a questão da fiscalização externa, eu concordo plenamente. Mas no Brasil, definiu-se pelo próprio Supremo Tribunal Federal que atos interna corporis de legalidade interna é no âmbito do próprio órgão. O Ministério Público não permite controle externo e nem social. Eu chamo de controle social que eu defendo. O Judiciário não permite. E o Parlamento não permite. Então, a nossa realidade nas leis orgânicas obedeceu a uma cultura institucional. A sistematização. Exatamente, uma cultura institucional que eu considero que é um subdesenvolvimento da nossa democracia. Na Grã-Bretanha, nós temos uma comissão independente de verificação permanente de assuntos da polícia, que é absolutamente formado pela sociedade civil. E também, claro, né, nesse colegiado tem policiais e tal, tem policiais ali designados, mas nós não atingimos essa maturidade democrática. Não pode valer só para a polícia. Sim. Tem que valer para o Ministério Público, para o Judiciário, para as Forças Armadas, né, Coronel Miller? Senão não teríamos um STF, Quem né? mais fiscaliza as Forças Armadas norte-americanas? O Escritório do Congresso Nacional, com participação da sociedade, de acadêmicos, como o Coronel Miller falou. Falando isso porque eu sou historiador militar. Então, isso, eu gostaria de dizer que eu concordo com a doutora Hanna, mas a gente precisa ter um nível de avanço democrático muito grande para todas as instituições entenderem isso. É só assim porque eu gostei do posicionamento dela. Mas deixa eu voltar aqui para o Coronel Miller também a respeito desses avanços de dignidade para o agente de segurança pública. O que o senhor pode destacar também da lei orgânica da PM e dos bombeiros militares? Sérgio, a sua pergunta é interessante porque às vezes o nosso pessoal, até por questão do quadro social que ele vive, de necessidades, às vezes o policial fala assim, tudo bem, essa lei é bonita, a lei é bacana, mas eu quero saber quanto é que ela vai trazer para o meu bolso.
Falando assim, a linguajar comum. Papo reto. Como diz o... Pra rimar. Eu falei assim, eu quero saber o seguinte, bonito, bacana, falou, bacana, quero saber, Então, às vezes, é porque é questão cultural e de amadurecimento, nós até entendemos, né? Uma vez falaram que assim que houve, né, o amadurecimento da União Soviética com a dissolução, né, da Rússia, aí foram perguntar para a pessoa, olha, eu quero te anunciar tal bem. Ele falou, tudo bem, mas antes de eu querer tal bem, eu estou com fome. Eu tenho que ter comida na minha mesa. Então, a gente sabe que às vezes o policial ele enxerga o imediatismo. Então, o que traz de benefício direto para o policial? Sem uma carreira digna, ele não tem como prosperar e não tem como exercer os seus direitos. Então, o grande benefício, e nas duas leis, se o Rodolfo assim me permite, é dar uma carreira digna. Se eu tenho uma carreira digna, se eu tenho uma atribuição definida, eu tenho o reconhecimento, a valorização social. E a remuneração vem por consequência. Eu uso como exemplo a Polícia Militar e a Polícia Civil de Santa Catarina. Santa Catarina hoje é o melhor salário do país. E o efetivo é o efetivo da década de 80. Mas pergunta para um soldado de Santa Catarina, para um policial civil de Santa Catarina, se ele não está feliz. E pergunta para a sociedade, na última pesquisa Quest feita em Santa Catarina, é a polícia melhor avaliada do país, 74% de aceitação popular. Mas fica vendo, só entram universitários, a remuneração, o soldado começa com R$7 mil. Um acadêmico na Polícia Civil ou na própria Polícia Militar, R$16 mil. Isso é Brasil. E a sociedade altamente satisfeita com a prestação de serviço prestado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pelo Bombeiro. Então, para o policial de imediato, ele tem isso, uma carreira digna, que vai permitir que uma valorização e com ela virá uma remuneração também digna. E o apoio psicológico para esse profissional também está garantido agora com a lei orgânica? Porque o que nós vimos é que, às vezes, encosta para a enfermaria e não volta mais. Existe uma cultura aí, o doutor Rodolfo também, que foi operacional, né, na polícia, antes de ser delegado, e como delegado também operacional, porque ele conhece lá a realidade, né? O nosso policial tem a mania de ser super-herói. Se falar que vai para um psicólogo, ficou doido, afrouxou. Então, tem que ter uma mudança cultural. Eu participei de debates aqui no interior de Goiás, estamos fazendo isso, Sérgio, e estou levando um psicólogo para poder o quê? Demonstrar a terapia que ele faz com os policiais, no viés específico do policial. A lei orgânica tem isso. Tem, ela traz assistência médica, psicológica, odontológica. Isso é fundamental. Fundamental para o policial civil e o policial militar. Então, traz isso de forma expressa na lei. Pois não, Sérgio, doutora. essa valorização, ela é muito importante. Eu queria que fosse debatida depois dos professores. São carreiras, por exemplo, o professor e o policial militar, são carreiras com um alto contingente, com um número muito grande de pessoas. Então, valorizar na ponta, que é a visão do professor e do policial, que seria aumentar o seu salário, não é tão possível uma valorização tão extensa, né? Um aumento de salário tão grande, justamente pelo alto contingente de pessoas. Mas essa valorização, ela não passa por isso, ela passa por esse cuidado, por esse treinamento periódico, por esse olhar da psicologia, da saúde emocional. A gente tem que falar de saúde emocional do nosso policial brasileiro. E isso existe uma barreira preconceituosa para se falar sobre isso, né? Interna dos próprios policiais. Eu sou filha de delegado de polícia, da delegada da Polícia Civil. Meu pai foi policial há 33 anos. Com muito orgulho, fazendo meu merchan, Sérgio. Ganhou a melhor delegacia do Brasil 2 vezes. Então, eu sei o quanto a carreira é extremamente estressante. Ela modifica emocional, psicológico, físico, o quanto ela impregna o senso social daquele policial. É uma pessoa que fica em alerta 24 horas e mesmo depois que aposenta. É uma pessoa que vê a sociedade com um olhar diferente, com um olhar mais sensível no sentido de periculosidade, de criminalidade. E isso precisa ser cuidado. Esse policial, ele precisa ser cuidado. Essa valorização vai fazer um policial mais feliz, resumindo, e com isso mais preparado, mais disposto para a sua atividade, menos propenso a cometer irregularidades na rua e assim mais valorizado pela sociedade. Eu costumo dizer em sala de aula que todos os atores do direito penal não resolvem a sociedade.
aliás, não é o direito penal, com todos os seus papéis, que resolve a sociedade. O direito penal, ele vem depois que o problema está ali. Queríamos nós que a gente tivesse realmente só uma polícia ostensiva, e não uma polícia, infelizmente, que a gente tem dados de corrupção, dados de morte de policiais civis, altíssimos dados de morte de policiais militares, até mesmo policiais civis, investigadores em alguns estados, altos índices de letalidade da nossa polícia militar, por exemplo, adoecimento da polícia militar e da polícia civil no estresse, no dia a dia, a ausência, o pedido de treinamentos periódicos, né, de saúde para esse profissional físico e mental. Sim. E a gente não tem essa valorização ainda. Esperamos que com essas novas diretrizes da lei orgânica, isso possa de fato ser regulamentado a partir das leis estaduais e distrital, e que a gente possa ter essa valorização que vai retornar para a sociedade com um policial ainda melhor, com uma sociedade que seja amiga desse policial e que não exista aquele senso de inimigo. A gente não quer esse inimigo, a gente não quer que a polícia encare parcela da sociedade como inimigo, senão a gente tem uma guerra interna. Doutor Rodolfo, temos as leis orgânicas, mas acho que não mudou nada, né, sobre o ciclo completo de investigação. Cada um faz a sua parte. Há uma harmonia entre as PMs sobre isso? Quem investiga, quem apura, quem prende? Eu gostaria de... Isso é um ponto, né, que gerou muito atrito corporativo e que, vou ser sincero, está superado. Vou falar por quê. Olha só, os Estados Unidos, vocês imaginam quantas instituições tem? 5.000. Todas convivem de forma harmônica. Pós 9/11... Cada um faz o seu. Pós 11 de setembro, elas passaram a atuar de forma cooperativa, cada qual nos limites das suas atribuições. A Polícia Militar, ela, de forma nobre, ela tem um campo, eu diria, muito amplo de atribuição, que é a preservação da ordem pública. Não é só a policiamento preventivo Só como cuidado parte com o tempo aqui pra gente não estourar. das doutrinas, muitas vezes quer falar. Tem a preservação da ordem pública, que é muito amplo, tem o policiamento ostensivo, tem a apuração dos crimes militares, e a Polícia Civil tem as investigações. Isso pode ter total sinergia. Portanto, o que acontece? O conceito que até o Coronel Miller, a gente passou a criticar com o tempo, era fazer uma arquitetura de ciclo completo sem limites. Todo mundo faz todo mundo, não se dá recurso, não se regulamenta depois e faço política eleitoral em cima disso. Não dá, o cidadão não merece isso. Nós temos tradições. Por exemplo, ficou claro no âmbito da Lei Orgânica dos Polícias Civis a delimitação de nós não atuarmos em crime militar. Isso é uma prerrogativa da Polícia Militar. Nós não sabemos, não estudamos direito militar para passar no concurso para delegado de polícia. Então, assim, temos condições de ter equilíbrio de acordo com a delimitação das atribuições legais e infraconstitucionais. A sociedade queria isso. E agora que a gente conseguiu, a gente não pode permitir que certas demagogias prejudiquem isso. Doutor Elias. Nessa mesma linha colocada pelo doutor Rodolfo, estamos pacificados. Porque a Polícia Militar, qual é a natureza dela? É a prevenção. Essa é a natureza dela. Situações excepcionais, como acontece nas infrações de menor potencial ofensivo, já pacificada no Supremo, atende plenamente, desafoga a Polícia Civil para que ela não vire um cartório da PM e a Polícia Civil possa se dedicar ao métier dela, que é uma polícia de grande investigação e de inteligência policial. Então esse aspecto está bem pacificado e eu creio que lá na ponta da linha, com a consolidação da lei, isso vai resolver plenamente e vai facilitar até para os governantes. Porque esse eterno conflito entre as duas instituições é ruim para o governo e só favorece o crime. E na linha que a doutora Hanna colocou, a sociedade tem que ver a PM, a Polícia Civil, como amigos, como irmãos. E a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, né, por causa da nossa cultura aqui no Brasil e acadêmica, ou seja, que eu fui para os Estados Unidos e eu mostrei minha identidade de policial militar, me passaram à frente, né? Falei, mas por causa do idoso, não, porque aqui, aqui não tem idoso, aqui todo mundo é idoso. Mas aqui eu procuro, porque nós reconhecemos o seu serviço. E a gente não vê isso aqui. Chegar para um delegado de polícia e falar assim, obrigado pelo seu serviço. Ver um policial militar, obrigado pelo seu serviço. E a gente vê isso nos Estados Unidos. Eu vi isso agora na Suíça em janeiro. Então é isso que nós queremos e nós fazemos parte desse processo. Então Deus abençoou a figura do Rodolfo, né, que é um irmão e amigo nosso, né, o doutor Rodolfo e eu. E nós estamos o quê? Aparando as arestas com o foco na sociedade e a valorização do policial. E como é que ficou o termo circunstanciado de ocorrência, Coronel Miller? Quem que pode lavrar? Polícia Civil, Polícia Militar? Porque é uma disputa também, né?
Ideológico ou não? Ele já Não. está bem consolidado na decisão do Supremo mesmo. E o doutor Rodolfo, ou seja, tem participado conosco, como é uma infração que nem prisão dá. É uma infração, Aí a ou PM seja... pode lavrar. ou seja, o Supremo já decidiu isso aí, até de forma unânime, todo policial pode lavrar. Agora, tem que ser lavrado num sistema integrado em que a Polícia Civil tem acesso, porque de uma infração de menor potencial, nós podemos ter link com outros grandes delitos. Então, ou seja, numa plataforma integrada, unificada, em que o delegado de polícia tem acesso de imediato, o Ministério Público, o Judiciário, e o cidadão seja liberado na ponta. Pois não, doutor Rodolfo. Não, fala rapidinho. O ministro Carmen Lúcia decidiu que o termo circunstanciado não é privativo de polícia judiciária e não é ferramenta de investigação. É um mero ocorrência, um mero registro de ocorrência. Isso foi pacificado no Supremo, no CNJ, e tivemos que nos adequar. Ponto final. O que ocorre? Se o indivíduo se recusar a assinar o termo circunstanciado, cabe a lavratura de auto de prisão em flagrante. O policial militar leva para a delegacia para ser autuado. Então, eu acho que isso já, digamos, se pacificou em amplas partes do país, onde há focos assim de conflito, são muito residuais. Muito bem, nosso tempo está acabando. Quero partir já para as considerações finais, onde falamos aqui, para você que ligou a rádio agora, sobre as leis orgânicas das Polícias Civil, Militar e Bombeiros Militares. Começo com a doutora Hanna Gomes. Obrigado por aceitar o nosso convite. Doutora Hanna, advogada criminalista, filha de delegado e professora. Eu que agradeço, Sérgio. Eu acho que estamos aqui com 3 representações que têm uma visão equivocada pela sociedade, né? Tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Advocacia Criminal. A gente precisa de uma maior valorização para que a gente possa ter índices e, na prática, estatísticas menores com relação à criminalidade. E somos todos atores em prol de uma sociedade mais justa. A valorização dos profissionais que atuam na segurança pública, ela precisa ser melhor vista pela sociedade. E toda a lei orgânica que vem para trazer essas diretrizes básicas, ela é bem-vinda e que possa ser aprimorada com maior debate, com maior participação de todos os atores. Também agradeço ao Coronel Elias Miller da Silva, diretor legislativo da Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais, a FENEM. Coronel, obrigado por estar conosco mais uma vez, depois de tanto tempo. Sérgio, eu que agradeço a Deus por essa oportunidade, pela sua vida, do Rodolfo e da doutora Hanna, que conhecemos aqui agora. Eu só tenho que reforçar a importância dessa lei orgânica, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, da pacificação entre as instituições. Você viu o testemunho da doutora Hanna, né? Ela, como conviveu com o pai, ela viu o pai, o sofrimento do pai, e que atinge a família, atinge a esposa, atinge os filhos. Então, ou seja, ela consegue ter essa visão madura como acadêmica e como filha de policial. O meu filho, quando ele estudava a faculdade de Direito, ele ia fazer uma colocação, o professor falava assim: não, você é filho do policial. Discriminava. Veja o que é a distorção da questão. Então, os policiais que nos ouvem, a sociedade que nos ouve, saibam que esta lei é importantíssima para a sociedade e para a governabilidade e para o avanço democrático para o país. Então, eu agradeço, Sérgio, a TV Justiça, essa oportunidade de nós estarmos aqui na Rádio Justiça com você, com o doutor Rodolfo e com a doutora Hanna. Doutor Rodolfo Queiroz Laterza, ele que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL. Obrigado por estar conosco, doutor Rodolfo. Quais as suas considerações finais? Não, só te agradecer, muito obrigado, Sérgio, obrigado à TV Justiça, agradeço ao meu eminente irmão e amigo, o Coronel Elias Miller, a doutora Hanna, pelas brilhantes colocações. Só destacar o clamor para que a sociedade fiscalize a aplicação correta das leis orgânicas. Não deixem que certos governos estaduais apliquem casuisticamente, contrariando o paradigma definido na Lei Orgânica Nacional. Foi uma luta muito grande. Nós nos irmanamos ali no Congresso Nacional por essa aprovação e foi uma luta de decênios. E é importante a sociedade fiscalizar, todos nós. Não é uma lei para as polícias, é uma lei para a sociedade. Muito obrigado. É uma sinergia em prol da segurança pública como um todo. Pois não. Me permite somente, até por questão de justiça, de toda a sociedade que participou, mas queria agradecer aqui, o deputado Capitão Augusto, relator na Câmara dos Deputados, entendeu? E o senador Contarato, relator no Senado Federal,
que foram importantíssimos, né, e o Ministério da Justiça na aprovação dessa lei. E agradecer ao deputado Fábio Costa, relator da Lei Orgânica da Polícia Civil, o deputado João Campos, que foi relator anterior, na legislatura anterior, e, né, também, claro, sem dúvida, o deputado Capitão Augusto, que mesmo sendo da Lei Orgânica, relator da Lei Orgânica da PM, nos ajudou na Lei Orgânica da Polícia Civil, na tramitação e nas articulações, e ao meu amigo, senador Fabiano Contarato, que foi relator das duas. Muito obrigado aos nossos convidados. Aproveito e desejo boas festas para todos. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. Apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Estamos indo embora, mas essa entrevista vai ficar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. ZYS